Hello, students! Olá, alunos do sexto ano. Sexto ano A e aluno. A gente nem teve tempo ainda de se conhecer melhor. Vem essa pandemia e logo a gente pode se ver. Ai, tomara! Então, eu escolhi gravar um vídeo porque eu achei assim que nós estamos tão longe um do outro. Essa pandemia fez com que a gente parece que ficasse mais longe ainda, e eu estou preocupada porque parece que os alunos começam a ficar mais afastados e eu vejo assim que estudo, a gente não pode ficar muito parado, entendeu? E me preocupa demais o aluno não estar no mesmo ritmo. Porque logo, eu acredito que com a ciência, a gente valorizar a ciência, logo essa vacina sai, a gente volta ao nosso normal. Eu sei que as coisas nunca vai ser assim, da forma que era, mas é que a gente vai criar uma maneira que vai ser um aprendizado para nós, né? Vai ser um aprendizado para nossa vida, o que vai acontecer, o que está acontecendo. Mas espero que vocês estejam muito bem. Muito, muito mesmo. Eu quero ver a carinha de vocês tudo logo, logo. Então, vamos começar. O que acontece? O nosso livro não teve livro para todo mundo esse ano. Isso eu já sabia. E como vocês tiveram que começar inglês esse ano, a escola teve que pegar livro em outra escola para poder dar conta do livro de vocês. Então, até começar, eu preparei vocabulário para vocês não pegar o livro, porque o livro começava já com inglês, com gramática e tudo mais, sabendo que vocês não tinham nem inglês ainda com vocabulário. E eu sempre faço isso todo ano. Mas eu sei que dá conta, entendeu? De seguir até o 9º ano com o livro tranquilo. E aí, aconteceu isso, da gente ficar afastado, e aí eu falei, não, já está na hora de ter o livro. E nada, né? E aí, o que aconteceu? O livro que tem na escola é usado. Até o ano passado, esse livro podia ser escrito. Só que a partir desse ano, o governo cortou o livro. O livro não pode mais ser usado. Ele tem que ser entregue na escola e não pode ser escrito. Só que o livro que a gente recebeu é escrito. Então, o pessoal tem que apagar todo o livro para poder dar para vocês. Aí eu achei uma maneira, só o livro de vocês, que eu consegui ele ainda em PDF. Só o livro, porque assim, esse é o livro do ano passado, porque o livro desse ano não consegui. E eu consigo ainda colocar em PDF ele. E aí tem um conteúdo, que é o pronome, personal pronouns, que são os pronomes pessoais. Então, em inglês, é o eu, o você, o ele, o ela, o nós e o eles ou elas. Como que é? O eu falo I. O você, eu falo you. O ele, eu falo he. O ela, eu falo she. O ele e ela, que eu uso para coisas, animais, objeto, eu falo it. Nós, eu falo we. E eles ou elas, eu falo they. Então, esses são os pronomes pessoais em inglês. Então, se eu falo assim, ele é um professor, eu falo he is a teacher. Então, eu uso he. Ele é um professor. Mas se eu quero falar ele é um cachorro, eu falo it is a dog. Eu uso it, tá? Ele é um cachorro. Mas se eu quero falar assim, ele é um estudante. He is a student. Mas se eu quero substituir, o menino é um estudante, mas eu quero falar que ele é um estudante. Só que eu falo assim, the boy is a student. E eu quero substituir the boy por ele. Aí eu tiro o the boy e coloco he is a student. Entendeu? Então, quer dizer assim, eu posso substituir um substantivo por um pronome. Ou um nome por um pronome. Porque, na realidade, um pronome, ele pode substituir um nome.
Por exemplo, se eu quiser falar José José é um estudante, eu posso falar José é um estudante ou ele é um estudante. Então, eu posso substituir o nome de José por ele também. Tá? Então, quando a gente está fazendo um texto, a professora fala assim, não pode ficar colocando José foi à feira, José, ele tem um filho, José, então você não pode ficar repetindo o nome do José, então você fica, o que você faz? Você tem que ir substituindo o nome do José por pronome, então, é isso que a gente fala, pronome, substitui o nome, tá? Então, esse é o pronome pessoal, que é o personal pronome ou subject pronome, que é esse, que é o sujeito, pronome, que é o sujeito do pronome, tá? Que a gente fala que é o sujeito de uma oração, que é a mesma função, né? Quando você está olhando a oração, por exemplo, he's a doctor, ele é um médico. Quem é o médico? Ele é o sujeito. Então, por isso que a gente fala subject, porque ele é o sujeito da oração, tá? Então, nós temos lá na página, na página que eu dei para vocês, sobre os pronomes, para vocês olharem lá. Os pronomes pessoais. Era uma tirinha do Garfield, que era para você ler a tirinha do Garfield, né? Era do John e o Garfield. O John fala, hi, I'm our book. I am a cartoonist, and this is my cat, Garfield. Hi there, I am Garfield. I am a cat, and this is my cartoonist, John. Our only thought is entertain you, feed me. Ele fala, hi. Aqui, eu sou John Arbuckle. Eu sou um cartunista. Este é meu gato, Garfield. Oi, aqui, eu sou o Garfield. Eu sou um gato. E esse é o meu cartunista, Joe. Nós somente estamos aqui para entreter você. E o gato fala assim, e eu para comer. Em qual quadrinho acontece a ação descrita abaixo? Então, você tem que numerar, tá? O Garfield se apresenta e apresenta seu dono. John apresenta-se o seu animal e de estimação aos leitores. John diz que o objetivo do personagem da tirinha é entreter os leitores. E o Garfield pensa apenas em ser alimentado. 2. Vocês vão ter que selecionar a coluna. Então, copiar no caderno e selecionar, tá? A coluna entre John e Garfield cumprimenta o leitor como que eles se cumprimentam. John revela a sua profissão. John apresenta o Garfield em e Garfield apresenta John em. E na 3, vocês vão ter que colocar equivalente, igual eu coloquei para vocês. Quando você fala... A 3 e a 4 eu não passei para vocês. Disfarce. Porque é a parte da forma contraída. Eu não passei para vocês essa parte de forma contraída. Mas se vocês quiserem fazer, pode fazer. O que é a forma contraída? É quando você usa assim. É que eu não expliquei ainda o verbo to be para vocês. Eu queria muito estar em sala de aula, porque é complicadíssimo não estar em sala de aula para explicar. Quando eu coloco o apóstrofo em cima, é igual copo d'água. Quando eu coloco a vírgula em cima, é quando eu faço a contração do verbo com o verbo. Não precisa fazer, não. 3 e 4, deixa que depois a gente faz. Eu vou explicar o verbo, deixa quieto. Faz, então, o próximo exercício, que é a substituição. Para vocês colocar só na letra E, na letra B, F e a E, para vocês colocar o pronome, tá? Tá lá, ó, John, qual pronome vocês vão colocar? Quando vocês estão falando sobre várias pessoas, qual o pronome? É um exercício muito básico, sabe? Eu vou colocar um exercício a mais do que o que está no livro, tá? E na 6 é um listen,
tá? Eu não recebi. O nosso livro é CD. Eu já até reclamei com a editora, porque não veio CD para mim, nem tenho um aparelho mais de CD para rodar o CD. Já falei para eles que eles tinham que colocar no site para eu poder baixar e colocar no pendrive. Não disponibilizaram. Eu não sei como que pode. Mas beleza, vamos que vamos. Na 7, vocês vão colocar lá. Eu já coloquei no Google Classroom, tá? Para vocês colocar o pronome de acordo com a pessoa. Então, tem a Shakira, o Simpson. Então, vocês vão colocar se é he, se é she, se é we, qual o pronome. A Malala, Ivete Sangalo e Carlinhos Brown, e depois vocês. Então, vocês vão colocar lá qual o pronome que você podia utilizar ali. A 8 e a 9 não pedi para fazer. E depois eu passei para vocês uma atividade de folha, tá? Para vocês fazerem. E aí vocês me dão um feedback. Escreve lá que dificuldade que vocês tiveram, tá? Lá no chat mesmo da página do Google Classroom. Se tiver dificuldade, eu vou colocar mais alguma coisa, mais explicação, mais vídeo para vocês aprenderem sobre os pronomes. Depois, mais para frente, vou colocar mais alguma coisa para vocês, tá? No decorrer do mês de agosto. Beijo para vocês, tá?